Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Francine Schemer. Eu sou terapeuta, oraculista, teta healer, hipnoterapeuta, enfim, eu sou um monte de coisa. Mas hoje eu tô aqui para retornar a minha vida no YouTube, retornar os meus vídeos no YouTube. E eu fiquei sentada durante 55 minutos, exatamente 55 minutos, com o roteiro pronto, pensando em se era exatamente isso que eu queria gravar nesse retorno, nessa volta, e eu disse para mim mesma que não, eu não quero gravar algo que tenha um roteiro, algo que me coloque dentro de uma caixa e me coloque dentro de um lugar onde a sociedade ou a Matrix espera que a gente sempre esteja, sempre tem que ser super produtivo, sempre tem que produzir, o algoritmo só vai te entregar se você fizer desse jeito, nesse formato, falar desse jeito, desse formato. Eu cansei. De verdade, por mais que eu me preparei para essa volta, 5 minutos antes de gravar, eu decidi que eu não ia seguir o roteiro e que eu ia falar do meu coração, porque é isso que eu faço no meu trabalho. Estive afastada aproximadamente nos últimos 2 anos do YouTube, por realmente não sentir que me encaixava. Talvez no YouTube? Não, talvez acho que de uma forma geral na sociedade, mas eu estava precisando entender isso e eu falei, eu vou esperar até que eu me sinta à vontade para voltar e para que eu não faça isso por um mecanismo de você precisa fazer isso, você depende disso para viver. Então, esse é o vídeo número 1 da nova era, no qual eu pretendo trazer vídeos sobre autoconhecimento, espiritualidade, oráculos, chamas gêmeas. Eu pretendo falar muito sobre o processo de cura emocional, o processo de autocura. E tem mais ou menos 6 anos que eu estou nessa jornada de internet, né? Mas um pouco mais tempo, acho que muito mais tempo que eu estou na jornada de autoconhecimento. E eu quero aproveitar esse espaço para dividir com vocês aqui essa, como que é essa jornada para mim, como é que foi essa jornada para mim, como é que tem sido essa jornada para mim e mostrar para vocês o tanto de coisas que eu pude viver, o quanto de coisas eu pude melhorar em mim nesse processo. Como aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Acabou de tocar meu celular aqui, eu só vou colocar no Não Perturbe para a gente conseguir seguir aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. Eita, não quer colocar. Foi. Bom, vamos lá. Como eu disse, meu nome é Francine, eu tenho 36 anos, eu sou terapeuta, oraculista e sou uma adepta da espiritualidade livre. O que que é espiritualidade livre no meu conceito? É uma espiritualidade que consegue ver beleza além de uma caixa, além de um livro, além de uma doutrina, além de uma regra imposta por alguém. Eu acredito na espiritualidade, que é a conexão com o divino, a conexão com o todo, a conexão com o outro, conexão comigo mesmo. Então, essa espiritualidade que eu falo aqui, eu acredito em um monte de coisas, em extraterrestres, em vidas passadas, realidades paralelas e muitas coisas no qual eu me segurei muito para falar durante todos esses anos. Até porque eu tinha uma certa preguiça, né, do que as pessoas iriam comentar, se iriam haver haters, pessoas me enchendo o saco, pessoas me atacando. E durante todo esse tempo eu fui me lapidando, amadurecendo esse lugar, para que eu pudesse falar a minha verdade sem nenhum sentimento de preguiça, sem nenhuma ressalva do tipo, ai, não vou me importar com o que vão falar, eu sei que vai ter coisas boas, mas eu não posso deixar de colocar no mundo aquilo que eu vim fazer, e também não posso deixar de colocar no mundo aquilo que eu sinto que é verdade. É a minha verdade, pode ser que seja a sua. E se você se identificar, você será muito bem-vindo. Se você não se identificar, tá tudo bem, é só passar reto. E você ir buscar aquilo que te identifica. Só lembra de uma coisa, se isso te incomoda, se o que eu falo te incomoda, talvez seja algo que você precisa olhar dentro de você para entender por que que te incomoda tanto. Talvez é uma parte sua que você não aceite. Muito bem, é umas coisas que eu ensino, né? Que toda a vida ela é um espelho.
um espelhamento de algo que talvez a gente precise olhar. E é isso que a gente vai fazer muito nesse canal, que é olhar as nossas feridas, olhar as nossas imperfeições, as nossas sombras, e acolher essas imperfeições e essas sombras. Isso não significa que a gente precisa compactuar com coisas erradas, não, mas significa que a gente precisa entender que cada pessoa está a serviço de algo, e a gente está a serviço de algo, e todo mundo está a serviço de algo, e a gente só precisa focar na nossa jornada, não se conectar com aquilo que não faz sentido pra gente e deixar as pessoas em paz e viverem a verdade delas. Então, acho que esse é o mais importante, esse é o aprendizado mais importante que eu tive nos últimos tempos. É óbvio que eu vou usar casos aqui, eu vou usar mídia, né, no sentido de trazer análises sobre filmes, eu vou trazer análises sobre coisas que estão acontecendo no mundo, mas em nenhum momento eu quero desrespeitar o outro ou colocar o outro num lugar, né, ruim de estar. Assim como eu não gosto de estar nesse lugar, nenhum ser humano gosta, a gente precisa ter muito cuidado. Mas sim, a gente vai ter muita análise, coisas que eu já faço no meu Instagram, a gente vai analisar, né, cortes, a gente vai analisar vídeos, a gente vai analisar filmes, a gente vai analisar a sua vida através do tarô, através do baralho cigano. A gente vai fazer uma autoanálise, vai aprender a se autoanalisar, mas isso com muito respeito e de um lugar de muito amor. Bom, nesse primeiro vídeo, né, que é o vídeo da volta, eu confesso que eu tô muito emocionada, porque eu gosto muito de falar, né? Sou sagitariana e eu sou uma Zé Palestrinha. Eu gosto muito de falar e colocar o meu servir no mundo. E tá conseguindo gravar esse vídeo é uma grande vitória pra mim, porque eu fiquei durante quase 3 anos muito parada nisso, por me sentir muito perdida do que eu vou falar, o que vai fazer sentido para as pessoas, o que elas precisam, o que elas não precisam. Ai, qual que é o hype do momento, do que eu devo falar. E durante muito tempo, eu fiquei presa nisso. E durante muito tempo eu tive que me amadurecer para entender que eu preciso falar daquilo que meu coração tá cheio. Porque a boca fala daquilo que o coração transborda. Então, eu não preciso saber. Eu sei que esses vídeos que eu vou fazer a partir de agora vai chegar exatamente para as pessoas que precisam ouvir a mensagem que eu tenho para entregar. E eu sou uma sagitariana, então eu sou uma sagitariana debochada, eu sou uma sagitariana que faz piada com as próprias questões, vou fazer piada com as questões que vocês me trouxerem, obviamente que sempre com muito respeito, mas eu tô aqui pra gente ter uma jornada de autoconhecimento, de espiritualidade muito mais leve, né? E de trazer muito contexto para as coisas. Eu acho que para a gente aprender, a gente precisa de contexto. A gente precisa entender o porquê que aquilo acontece na minha vida. Eu sei que eu tenho um bloqueio, eu sei que tem algo que não dá certo na minha vida, mas qual que é o contexto disso? Eu tô aqui para te ajudar a entender os seus contextos, a trazer os contextos universais e você se conectar com a sua história, entender se faz sentido, se não faz sentido, ou o que faz sentido para você. Durante muito tempo eu fiquei distante do baralho cigano, né? E o baralho cigano ele foi para mim ele abriu as portas para mim de tudo, para ser terapeuta, para minha espiritualidade, para eu me conectar com os meus guias. E durante muito tempo eu fiquei afastada dele. E eu vou contar exatamente o motivo do porquê que eu fiquei afastada dele nessa volta, para vocês entenderem o porquê que eu me afastei da espiritualidade de uma certa forma, do baralho cigano e de todas as ferramentas mais místicas. Eu precisava desse afastamento. A partir do momento que eu entrei nesse mundo, eu entrei de cabeça e eu fui muito dentro de um processo no qual eu só fiz o que eu fui aprendendo, eu não estava entendendo muito bem o que eu queria de fato, o que era Francine, o que eram outras influências que eu tive, né? Outras pessoas que eu aprendi, mestres e tudo mais. E eu senti que eu me perdi um pouco ali no caminho. Mas o que mais me chamou atenção, né, para eu me afastar do baralho cigano, foi que eu estava desconfiada de uma coisa, né, que era vozes da minha cabeça que diziam, e eu fiz esse teste, que era quando eu estava acreditando muito numa coisa, eu jogava o baralho cigano e ele me dava coisas só positivas. Quando eu estava desanimada, e eu precisava de
de um ânimo, né, de uma injeção de ânimo, e eu jogava o baralho cigano, ele só me trazia tragédia. E eu fiquei muito revoltada com isso, porque eu falei assim: "Que merda, isso aqui não é espiritualidade, isso aqui é só a leitura da minha vibração. E eu já sei ler a minha vibração, eu já sei que eu tô mal". E aí eu me revoltei com isso. E de fato, gente, o baralho cigano, ele é exatamente isso. Baralho cigano e qualquer oráculo que a gente tem, o tarô, runas, qualquer um, ele vai ler a sua vibração do momento. Se um dia você tá bem, outro você tá mal, um dia vai ser muito bonita a sua leitura, no outro dia vai ser muito horrorosa a sua leitura. Isso é o que eu também venho para desmistificar. O tarô é uma grande ferramenta de autoconhecimento. O tarô é uma grande ferramenta de você se conhecer, entender o que que você acha que merece. Se você faz uma tiragem de tarô e ela tá completamente desastrosa, saiba que você pode mudar essa realidade mudando a sua frequência, mudando a sua vibração, mudando os seus pensamentos, mudando os seus sentimentos. Que se você mudar isso daí e jogar, vai dar tudo certo. Você vai ver que vai dar tudo certo. E aí eu percebi isso e eu falei: "Isso aqui é uma mentira, eu fui enganada". E, enfim, eu fiquei revoltada. Como todo processo de despertar, a gente tem a nossa adolescência ali, né, a nossa rebeldia interna. E obviamente que a espiritualidade nunca soltou a minha mão. Eu soltei a mão da espiritualidade por revoltas, por ego e por muitas coisas que faziam parte do meu processo. Hoje, mais madura, entendo que fazia parte do meu processo, que eu precisava realmente aprender a equilibrar o que era ego, o que era real, o que não era. Hoje eu entendo que leitura de baralho cigano, sim, vai te mostrar uma coisa que se chama linha de destino também. Então, não é só a sua vibração, tem a sua linha de destino que vai aparecer, porque ela é sua. Ela está como uma tatuagem na sua energia, no seu estado vibracional. Então, mesmo que você esteja passando pela maior dor da sua alma, pelo maior processo, se a gente souber perguntar para o tarô, ele vai te mostrar que tem solução, ele vai te mostrar qual é a solução que você está buscando, porque isso já está impresso na sua alma, isso já está gravado na sua alma, porque tudo que a gente precisa, toda a solução que a gente busca já está dentro de nós. E o baralho cigano, o tarô, a espiritualidade, quando você pergunta, seja para um guia espiritual, seja para um tarô, seja para quem for, seja para o Espírito Santo, se você é evangélico, ele vai te dizer exatamente o que você precisa ouvir, porque é exatamente o seu caminho aqui, né? E sim, a gente tem livre arbítrio, mas a gente tem uma jornada de alma no qual muitas vezes a gente veio aprender coisas específicas e essas coisas específicas elas vão nos proporcionar é, tudo aquilo que a humanidade no coletivo precisa. O que a gente precisa entender, né? É uma frase que eu falo há muitos anos. Quem é meu aluno, principalmente de cura arcturiana, eu trabalho com os arcturianos, eles também sustentam o meu processo de cura e de terapia. Eu tenho uma mesa, né, arcturiana, no qual ela foi completamente trazida para mim através de intuição, no qual eles me ensinaram. Eu demorei muitos anos para montar essa mesa, mas depois que eu montei, ela ficou incrível. Hoje ela já vai passar por um processo de atualização, porque já chegou mais coisas que a gente precisa trabalhar, chegam mais coisas que a gente precisa olhar, né? E a humanidade está mudando e essas demandas elas vão mudando também. Mas a espiritualidade ela sempre me sustentou, mas como eles me disseram, né, fazia parte do meu processo viver o ceticismo por um tempo para entender que eu não sou nem 8 nem 80. Eu sou a metadinha ali, né, desse percurso, eu estou no equilíbrio, eu posso viver no equilíbrio, eu posso sim ser mística sem ser esquizotérica, eu posso sim acreditar na espiritualidade, entendendo que muitas vezes eu vou me equivocar em alguma leitura, né? Não no sentido de ler para outras pessoas, mas principalmente a leitura da própria vida, porque existe o nosso ego. Quando eu tô lendo para outra pessoa, eu peço que todo o meu ego, todas as minhas dores, tudo isso fique de fora da leitura, e que eu possa me conectar exatamente com com a alma daquela pessoa, o que ela precisa ouvir. É mais fácil fazer para o outro. Mas quando é pra gente, a gente tem certa dificuldade de entender sinais, a gente tem certas dificuldades, e é para isso que o tarô existe. É para isso que vivemos em sociedade, para que o outro seja uma lanterna, muitas vezes, no nosso caminho, para nos guiar, para nos mostrar aquilo que a gente não está conseguindo ver. E esse é meu trabalho, né?
O meu arcano pessoal é o eremita, então eu tô com a lanterna ali, né? Eu sou uma um mestre solitário, né? Eu vou caminhando com a minha lanterninha ali, eu vou abrindo o caminho, eu vou iluminando o caminho para as pessoas. E aí sempre foi assim. Então eu vivo no processo. E muitas pessoas já olharam para mim e falaram assim: você não cansa de ver no processo? Você não acha que isso é vício em dor? Em certo momento eu desacreditei daquilo que eu estava vivendo, achando que era vício em dor. E eu percebi que não, que eu precisava limpar os resquícios da minha alma, os resquícios do meu ego, para que eu pudesse ajudar outras pessoas, que senão eu não iria saber como que aquela pessoa está sentindo aquela dor, eu não iria saber o que como entregar para aquela pessoa. Aquela coisa de que a gente só sabe quando a gente sente, é muito real. E pode ser que esse não seja o seu processo, pode ser que esse não seja, né, o que você veio viver, e tá tudo bem, mas sempre vai ter alguém que vai ser essa lanterna, porque as pessoas que vieram para realmente fazer esse trabalho, né, de cura e curar, o meu Quirón é em câncer, eu vim para fazer esse trabalho de curar, né, o meu ascendente é em aquário, então tá muito ligado à cura do coletivo, a cura para o outro, né? O curador ferido, né? O Quirón em Câncer fala muito sobre processos de família, e eu sou consteladora familiar. Então, assim, é um lugar no qual eu integro tudo isso, mas eu precisei viver os dois extremos. O extremo da espiritualidade, muitas vezes sem pé no chão, e o extremo do ceticismo, do que eu falei assim, tá, eu acho que eu não quero mexer com espiritualidade. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas eu vou deixar a espiritualidade de canto, porque eu acho que eu preciso viver a matéria um pouco. E tudo isso foi muito importante na minha jornada, porque eu entendi que eu consigo equilibrar os dois e que eu posso viver os dois com responsabilidade, com muito pé no chão, né? E com muita razão também, porque o amor é racional, né? O amor, ele chega muitas vezes a ser frio, a ponto do que quando a gente não conhece a fonte da criação, né? A gente não consegue entender essa frieza que nós humanos chamamos de frieza, que, por exemplo, colocar os limites nas pessoas, colocar os limites em nós, do tipo, não, você não pode comer uma caixa de chocolate inteira de uma vez, minha filha, você não pode. Dizer não é também um ato de amor, né? E a gente leva não muito como negativo. Então, eu aprendi no meu processo a conseguir equilibrar isso. E eu sou uma pessoa que tô aqui e eu trago para vocês assim, é, a minha verdade do fundo do meu coração. E hoje, né, eu pode ser que daqui a alguns meses a gente esteja falando já diferente, porque eu sou uma pessoa que sempre vou buscar evolução, estou em constante evolução, eu sou obcecada em evoluir, porque isso mudou a minha vida, isso muda a minha vida todos os dias e muda a vida de todos os meus clientes, as pessoas que estão comigo. Então, eu tô aqui para anunciar essa volta, para anunciar que sim, vamos ter baralho cigano, vamos ter espiritualidade, vamos ter assuntos de chama gêmeas, de relacionamento, de constelação familiar. Eu não quero, ai, porque falar só sobre tarô vai te dar mais seguidores. Essa não é a Francine. Eu sou multipotências e eu tenho que aceitar isso. Eu não consigo falar só de uma coisa, porque eu me enjoo. Eu não dá. Eu tô sempre transitando. Ai, mas isso não seria uma pessoa sem foco? Não sei, chame do que você quiser. Pra mim faz sentido. Porque eu não vou deixar a constelação familiar de lado se ela salva vidas. Eu não vou deixar o tarô de lado se em muitas constelações, quando o campo tá pesado, eu preciso consultar o tarô para ver o que que tá acontecendo ali que eu não tô conseguindo enxergar. Entendesse? Então, eu não vou deixar nada de fora nesse canal. Esse canal, ele é um canal inclusivo. A gente vai incluir tudo aquilo que eu sei. E tudo aquilo que eu sei pode te ajudar também. Pode ser que algumas práticas não façam sentido para você e tá tudo massa. Ó, não precisa fazer sentido para você, mas vai fazer sentido para outras pessoas que vão clicar aqui, vão assistir esse vídeo, porque todos os vídeos que eu postar, todos que já tem aqui, vão chegar para quem precisa chegar. Vão chegar para quem está pronto para ouvir, ou para quem precisa despertar. E não, eu não sou a dona da verdade, mas eu sou a dona da minha verdade, e talvez a sua verdade combine com a minha. E aí a gente vai dar um match muito legal, energético. E eu espero, de fato, ser o que eu sempre quis ser, que é contribuição para o todo. O todo, eu digo que é para os outros, que é para a humanidade. Não importa se é para uma pessoa, essa pessoa também é o todo. Então, eu já vou estar feliz. E é claro que
eu vou pedir já para você curtir, para você se inscrever, eu vou pedir para você deixar seu comentário e contar para mim, porque esse é meu superpoder, é eu escutar o que que você precisa também, né? Eu trazer a minha jornada, mas eu também escutar o que que você quer ouvir aqui nesse canal. Qual é um assunto que você quer saber? Qual é um assunto que você precisa? Qual é uma dor que você tem que você não consegue resolver? Conta para mim nos comentários, que com certeza eu vou trazer nos próximos dias. Lembrando que eu vou tentar manter uma frequência de gravações, mas eu não vivo a Matrix. Quer dizer, eu vivo na Matrix, né? Todo mundo vive, mas eu não consigo ter uma constância, porque assim como vocês, né? Eu tenho processos, e às vezes os processos que eu estou vivendo não me permitem falar de peito aberto e nessa energia que eu tô hoje, que é a energia que eu quero cultivar nos vídeos. Não quero fazer por obrigação, eu não quero fazer porque tem que ser feito, eu quero fazer porque eu quero fazer porque, ai, Francine, mas adultos fazem o que precisam ser feito. Eu sei, eu sou adulta e todos os dias eu tô atendendo os meus clientes, os meus pacientes, com ou sem vontade. Por quê? Porque eu sou adulta e tenho responsabilidades. Mas eu tô aqui no YouTube trazendo para vocês uma mensagem e eu posso escolher não trazer quando eu não estiver bem, porque isso aqui vai ser uma rede no qual a gente vai falar sobre muitas coisas, mas também precisa ter verdade naquilo que a gente vai falar. Eu não vou vir falar para vocês ficarem bem se eu tiver mal. Não vou. Ai, Francine, mas na adulto não tem que fazer o que precisa ser feito? Sim, e quando eu estiver bem eu vou fazer, não vou deixar de fazer. Entende? É nesse lugar de equilíbrio que eu cheguei nesses últimos 2, 3 anos que eu fiquei parada e vim me trabalhando. O que não foi, foi muito difícil para mim, porque quando eu dizia uma coisa e eu sentia que precisava me comprometer com o outro, eu não me comprometia, de fato, porque eu não estava comprometida comigo. Então, eu entendi que o compromisso agora é comigo. E se eu tô comprometida comigo, eu preciso estar comprometida com os meus processos também. Dizer assim, olha, não dou conta de fazer isso aqui hoje, tô cansada, tô exausta. Então, é isso que vai valer, é a entrega que eu tenho para vocês. Eu quero que seja do fundo do coração, eu quero que seja de um lugar de muito amor incondicional, com a gente possa falar sobre tudo. Inclusive sobre coisas do dia a dia, sobre coisas que muitas vezes as pessoas não querem falar, sobre as noites escuras da alma que a gente passa e que muitas pessoas fingem não existir, né? Principalmente nas mídias sociais. Então é isso. Se você gostou do meu retorno, clica aqui, já deixa seu like, se inscreve e não deixa de comentar, porque eu quero muito ter vocês mais próximos de mim, para que eu possa servir da melhor e mais elevada maneira. Grande beijo e até!